Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui eu mais um dia com meus vídeos de meditação, de palavra amiga que eu recebo todos os dias e eu passo para vocês. Então, tô aqui pedindo que vocês curtam, compartilhem e comente, me ajuda com meus videozinhos. E quando eu estiver fazendo live, por favor, curta para mim lá, me ajuda. Para minha live também poder crescer. Porque tem muita gente que entra bastante gente, mas eles entram, saem, não dá uma mão. É assim, uma mão lava a outra, né? Que nem vocês me seguem, eu sigo de volta. E quando precisar de ajuda, eu tô lá para ajudar também. Quando eu estiver disponível, porque às vezes a gente tá ocupado também, mas... Então, dê uma mão pra mim, por favor. Ajuda a Simone com a live dela. Que sem a ajuda de vocês, a gente não consegue. Por isso, um precisa do outro. E quem puder me ajudar, eu agradeço muito mesmo, de coração. Gratidão. Eu vou ler aqui, então, uma mensagem que eu recebi no meu WhatsApp. Eu recebo todo dia uma mensagem diferente. Então, eu tô fazendo assim agora. Eu recebo, eu passo no papel e passo para vocês. Espero que vocês gostem. Os equivocados são bastante comum. São bastante comum os equivocados. São bastante comum nos caminhos humanos. Ó. Às vezes eu erro um pouquinho, porque a minha letra também, muitas vezes nem eu entendo direito, sabe? Porque eu estudei até a segunda série, eu sou meio burrinha mesmo. Então não repara não. Caminhos humanos. Mesmo pessoas bem intencionadas, por vezes, se equivocação no ardor das discussões, muitas palavras são ditas sem a necessidade. Sem a necessária reflexão. Muitas vezes verdade mesmo, a gente fala alguma coisa e não pensa para falar. O que parece correto em um contexto, mais tarde, sem a figura terrivelmente errada. A maturidade fornece novos contornos aos que antes parecia simples. O problema reside o que fazer após surgir a consciência do equívoco. Depois que o mal foi feito, a palavra estranha foi dita ao amigo, que a palavra estranha foi dita ou o amigo foi ferido. Nessa situação, o orgulho é mau conselheiro. Ele faz que o homem, embora ciente do seu erro, não se disponha a assimilar. Então, ele vive uma situação doentia e artificial em seu íntimo. Sabem-se em falta, sabe-se que está em falta. Contudo, procura ofertar uma tranquilidade externa de toda falsa, ou até admite que errou, mas nada procura fazer a respeito. Por vezes adota algumas fórmulas para tentar se redimir, mas sem enfrentar realmente o problema. Confessa-se pecador, penitencia-se, priva-se de alguns pequenos prazeres, punem de mais diversas formas. Entretanto, a espiritualidade superior ensina que há a pena por meio do bem se reparar o mal. Também alerta que essa reparação, para ser efetiva, precisa atingir o orgulho do homem e os seus interesses, tal
significa que pouco adianta orar pedindo perdão pelo erro cometido pelo semelhante, mas não admite para o próprio ofendido. Jesus bem o disse: concelie bem depressa com o adversário, enquanto está a caminho com ele. Também recomendou, antes de fazer uma oferta no seu altar, o homem deve-se acertar primeiro com o seu irmão. Quem erra a fazem sem relação à ordem cósmica instituída por Deus para harmonia, evolução dos seres, contudo, o ofendido, em certa medida, representa lei divina em face ofensor. Se é possível o acerto direto, ele deve ser efetuada. Ele deve ser efetuado. Caso contrário, não faltaria quem comprar. Vou ler de novo o pedaço aqui. Se é possível o acerto direto, ele deve ser efeito. Caso contrário, não faltaria quem comprar o reino dos céus decidisse com cestas básicas. Prejudicarias os desafetos e buscaria se redimir adiante pequenos serviços para desconhecidos. Só o bem apaga o mal, ou seja, é preciso ouvir progresso no íntimo da criatura a revelar-se mediante uma conduta renovada. Não é necessário sofrer longamente, desenvolver neurose e enfermidade de as mais variadas, mas é preciso enfrentar as consequências do que se fez, domar o próprio orgulho, admitir a falta e reparo o equívoco diretamente com o ofendido. Caso reconciliação, nem por isso a reabilitação se evibiliza nesse caso. Ela se processa imediante gesto de genuíno amor em relação ao terceiro. O importante é que o mal se apague pela pugência do bem, não só pela reparação exterior, mas pelo gesto revelado por não mais errar. Por não mais errar. Nossa, tô ruim pra ler, hein? Me perdoem, gente. Vou ler aqui uma passagem aqui. Aí, ó, saiu quase a mesma coisa. Aqui no Evangelho. Pagar o mal com o bem. Aprendeste que foi dito: amarei vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que estais nos céus. Que os injustos, porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazia também, e se não saudardes senão os vossos irmãos,
que fazei nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também. Eu vos digo que, se a vossa justiça no reino dos céus, São Mateus, capítulo 5, versículo 20, de 43 a 47, nos céus, se não amarde, senão aquele que vos ama, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam, e se não fazei o bem, senão aqueles que vós fazem, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa, e se vós não emprestais, senão aqueles que quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem, mas por nada esperar, e então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus dias. São Lucas, capítulo 6, versículo 32 ao 36. Vou ler mais um pedacinho. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor. Nessa circunstância, Jesus não quis dizer por essas palavras que amai os vossos inimigos. Se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com o irmão ou amigo. A ternura supõe a afiação. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querer mal. Não se pode ter com eles os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas desconfiam umas das outras. Não poderá haver os laços de simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com um inimigo do que um amigo. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja expressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve de um efluívo agradável. Dai a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito parece difícil, impossível mesmo de se praticar, porque se crê falsamente que prescreve-lhes dar o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir do mesmo termo para exprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve diferenciá-los segundo o caso. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza.
porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do de um amigo. Verdade. É não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente. O mal que nos fazem é não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhe o bem em lugar de desejar-lhe o mal. É regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. Eles em ações de tudo o que possa prejudicá-los. Enfim, é lhes distribuir em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso cumpre as condições do mandamento: amai vosso inimigo. Amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo. Aquele para quem a vida presente é tudo, não vê no inimigo senão um ser nocivo, perturbando sua tranquilidade, e do qual crê que só a morte pode livrá-lo. Dai o desejo de vingança, não tem nenhum interesse em perdoar, se isso não é para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar, mesmo em certos casos, lhe parece uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não lhe conserva menos rancor e um secreto desejo do mal. Para o crente, mas para o espírita, sobretudo, a maneira de ver é diferente, porque ele considera o passado e o futuro, entre os quais a vida presente não é senão um ponto. Sabe que pela própria destinação da terra deve prever encontrar nela homens maus e perversos, que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que deve suportar. E o ponto de vista eleva em que se coloca-lhe, torna as vicissitudes menos amarga, venha elas dos homens ou das coisas. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são. Os instrumentos. Se em lugar de se lamentar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de provar sua paciência e sua resignação. Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, por outro lado, que quanto mais generoso, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentes dos seus inimigos. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem considera como seu inferior. Assim ocorre com aquele que se eleva no mundo moral. Acima da humanidade material, ele compreende que o ódio e o rancor o evitariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Verdade. A gente tem que ser diferente. Se o seu inimigo não gosta de você e quer sempre te fazer o mal, você não pode agir igual. Você tem que ser diferente.
tem que pegar, praticar o bem contra o mal. E se você fazer o mal contra ele, você está devolvendo na mesma moeda, e isso não é correto. Então a gente tem que combater o mal com o bem. Quem sai ganhando muitas vezes, a gente acha que não, mas sai sim. O bem sempre vence. Por mais que a gente age de um jeito diferente, mas o bem sempre vence. A gente tem que pensar que o mal nunca consegue vencer. Até nos filmes de história que a gente assiste na televisão, muitas vezes o mal não vence. Que realmente é o verdadeiro eu. Não vence. Então a gente tem que sempre combater o mal com o bem. A gente, como uma pessoa chega lá, amaldiçoa a sua vida e fala assim, fulano é assim, fulano é assado, fulano não sei o que, fulano não sei o que. Não tem como. Se você tiver luz dentro de você, a escuridão não vai conseguir afetar você. Então você tem que estar sempre iluminado para a escuridão estar sempre longe. Porque se você começa a fazer a mesma coisa que o seu inimigo faz, claramente a luz de você vai sumir. E a escuridão do seu inimigo vai vir para você. Então a gente tem que estar sempre um passo à frente na bondade. Então é isso, pessoal. A gente tem que orar pelos inimigos, pedir a Deus e agradecer a Deus pelos obstáculos que a gente tem passado, porque muitas vezes o Senhor coloca em nossa vida os obstáculos que é para a gente poder se fortalecer. Porque a vida não é fácil, se não tiver os obstáculos, não pode ser muito fácil. A gente tem que ter a luta para a gente ser grato pelo que está conseguindo, não é verdade? Então é isso aí. Eu peço que vocês curtam, compartilhem, me ajude aí. E eu vou postar no YouTube também. E vocês do YouTube me ajudam aí se inscrevendo. Gratidão, que Deus vai abençoar a vida de todos vocês.